e brotando dentro de mim a forma que eu estou procurando, né? Quer dizer, há alguns autores que acham que ela já existe, que quando esse aço saiu de lá da fábrica, que veio aqui para casa e que sobrou ali em cima, ele está sabendo que ele vai ser. Eu que vou dar a forma a ele. Ele vai passar a existir como forma a partir do momento que eu trabalhar com ele. Mas essa forma existe como, diríamos, para usar uma palavra assim, bem empenhativa, ela já se encontra no cosmos. Eu diria até desde o Big Bang, que ela está lá. Agora depende de mim agora e nesse espaço, ainda mais sendo filmado, para produzir isso. Quem foi Henrique de Aragão? Para mim, Henrique de Aragão foi um dos maiores artistas plásticos do norte do Paraná e também do Paraná como um todo. Henrique de Aragão nasceu em Campina Grande, cresceu em Campina Grande por um período, depois foi para Recife, depois foi para a Europa e depois de um tempo ele passou a viver aqui em Biporã. Eu não sei muito bem como foram os seus primeiros momentos de encontro com a paróquia. Sei que ele veio lá do Nordeste, chegou aqui e os padres encomendaram para eles obras de grande vulto para responder aos pedidos do Concílio Vaticano II. Então, a reforma do presbitério, ele começou esta reforma fazendo o altar, sacrário, a grande imagem de Cristo ressuscitado e a cúpula e o transepto. As obras do Henrique recebiam críticas boas e excelentes dos críticos especializados. Eu mesmo vi alguns desses da revista Veja, aqui a da Alice Araújo e tal. Mas, em geral, na comunidade, no senso comum, a coisa era dividida, né? Principalmente pelas obras que mais, assim, vamos dizer, polêmicas, de nudez, né, que tinham. Eram figuras sacras, né? Jesus Cristo, etc., mas nuas. Henrique queria mostrar a pureza, queria mostrar que o corpo era a expressão também de Deus. Percebo que o nada e o tudo é a minha fonte, raiz, origem. Estou aqui, agora, de passagem, passageiro. O meu destino é a minha origem. Viajo em ciclos, em círculos, centro e superfície. Passando. Então, Henrique foi para estudar, né? Foi para estudar Belas Artes em Recife. E ali ele começou, mesmo fazendo o curso, ele começou a fazer a exposição das obras de artes dele. O Henrique conheceu o movimento Focolare aqui no Brasil. E a partir de então ele teve a oportunidade de ir para a Europa, né, viver nessa comunidade, essa grande comunidade que é o movimento Focolare. Em Roma, é o berço das artes no mundo. Então foi ali que o Henrique viveu várias experiências, entre elas é conhecer a Capela Sistina e conhecer aí o principal artista influenciador do Henrique, que é Michelangelo. O Henrique estava fazendo um trabalho em São Paulo, num colégio, e conheceu o Dom Alberti, que era o bispo de Apucarana. E Dom Alberti convidou Henrique para vir fazer uma obra na Catedral de Apucarana, que é um afresco que tem, que é uma coisa maravilhosa.
O Henrique foi muito bem recebido, viu? Não digo tapete vermelho, mas quase. Porque ele veio trazido pelos padres, os padres sempre foram muito bem respeitados. Então ele veio para trabalhar com os jovens e era cheio de jovens em volta. Os primeiros trabalhos artísticos do Henrique em Ibiporã, até sobre a influência também dessa corrente que ele teve, essa experiência que ele teve na Europa dentro das artes sacras, foi a Igreja Matriz de Ibiporã, onde ele permaneceu trabalhando aí na década de 70, meados dos anos 80, até finalizar a igreja ali, utilizando aí de trabalhos como pintura, escultura, influenciando também em detalhes construtivos na arquitetura daquela edificação. Eu acredito que os primeiros trabalhos artísticos foram religiosos, depois ele se abriu também para obras civis. Sobretudo a obra de maior vulto, o Cristo ressuscitado. Estávamos após o concílio e se frisava muito mais a ressurreição do Senhor do que o Cristo crucificado. Mas a gente questionava e conversava e ele se deixou uma vez falar que ele gostava de Modigliani, né? Que era um artista italiano que viveu em Paris no início do século XX, que trabalhava as figuras de maneira alongada, pescoços alongados e tal. E a característica do Henrique tem muito disso, né? As obras dele têm essa coisa do alongamento, né? O Henrique é um artista autodidata, ou seja, ele não aprendeu a técnica dele com um outro artista. Ele desenvolveu pesquisas na área de escultura, na área de pintura, e a partir de então ele criou um estilo próprio. E até ele sempre falava isso para mim: você está tendo uma oportunidade que eu não tive. Eu fui discípulo do Henrique, mas ele não foi discípulo de ninguém. Ele desenvolveu pessoalmente essas técnicas, trabalhando, pesquisando. O que o Henrique trouxe de contribuição para a arte brasileira? O Henrique, desde muito cedo, a gente fala aí na década de 60, 70, 80, o Henrique já trouxe elementos bem contemporâneos para a produção artística, que é a escultura em aço, principalmente o aço inox, que hoje é um material nobre, que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era um material mais difícil de se trabalhar. Não se tinha notícia, pelo menos aqui na região, talvez no Brasil tivesse aqueles artistas que trabalhassem o aço em obras abstratas, geométricas, mas o Henrique não foi para esse lado, ele foi para o lado figurativo. E também uma outra característica que a gente pode citar dentro da obra do Henrique é o misticismo, né? Então essa relação entre terra e céu, né, entre homem e Deus, e não só no cristianismo, mas ele tinha uma profusão aí de crenças, né? Ele usava elementos da cabala, elementos dos zodíacos, elementos do cristianismo, e ele trazia muito esse misticismo para dentro do trabalho dele. Conceituação de fundo da obra do Henrique pode dizer que é toda calcada na mística. O Henrique era um místico antes de ser um artista. Toda a obra dele perpassa por aí, questionamento do divino, do mistério, da vida, das pessoas, né? Por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, de onde a gente veio. O Henrique também era professor de artes. Ele, além de diretor da casa, ele também ensinava aqui na escola para crianças, para adultos também. E nesse espaço que ele conquistou através da prefeitura, que o prefeito da época doou para ele conseguiu construir um legado dele, porque ele trouxe a cultura para Ibiporã e esse espaço foi perfeito para o que ele queria na época, e depois que ele foi melhorando, o espaço e incrementando com as ideias dele, ficou maravilhoso.
E hoje a gente tem aqui esse lugar onde você respira arte por todos os lados. Então, o Henrique ele foi um professor de artes, mas eu não digo só nas artes plásticas. O Henrique foi professor de teatro, de dança, até mesmo de música, né? Na área da poesia, da escrita. E ele foi professor no Colégio Estadual aqui de Biporã e foi um professor aqui dentro da Casa de Artes também. Ele era um mecenas que abrigava todos que batiam à sua porta, procurando abrigo para ensinar violão, ensinar música, flauta doce. Eu mesmo fui lá para ensinar flauta doce, ele me deu uma sala, né? O Walter Lopes para violão, o Adanac para ensinar balé, que depois virou o balé de Biporã. Então o Henrique nunca deixou de abrigar uma iniciativa. Teatro, então, nem se fala, né? Ele mesmo dirigiu, escreveu, atuou. Então ele abrigava todos que o buscavam em todas as artes também. O processo de criação do Henrique de Aragão envolvia inicialmente a produção de um croquis ou de um desenho de um projeto. Isso poderia ser para um quadro, para uma escultura, para um monumento público. A partir de então, ele começava a desenvolver. Se fosse pintura, ele escolhia o chassi do quadro, a dimensão, ele esticava o próprio chassi do quadro, fixava e passava aí uma base através de uma tinta acrílica, que era a principal técnica que ele utilizava. Sobre a escultura, da mesma forma, então o Henrique fazia um croquis inicialmente da escultura ou do monumento, poderia ser em papel, sulfurizê, num quadro que nós tínhamos no ateliê, e a partir de então a gente começava a executar essas obras. Então toda a escultura ela tem uma parte interna. Se ela é pequena, ela é só feita com lâminas, mas se ela é uma obra grande, de proporções externas, que vai ficar sobre a influência das intempéries, do tempo, do vento, a gente fazia uma estruturação interna com um material compatível e depois, posteriormente, a gente fazia uma limpeza, no caso do aço inox, ou um revestimento com um verniz, no caso aí de um cobre ou de um latão. Então essa é a técnica que o Henrique utilizava, com vários materiais, ferramentas diferentes, tesouras para cortar lâminas mais finas, maçarico para cortar lâminas mais grossas, e posteriormente o Henrique passou a utilizar uma máquina de plasma, que é um equipamento moderno que utiliza ar comprimido e energia elétrica para fazer o corte dos materiais. Dentro das obras mais importantes do Henrique, eu cito a obra do Monumento Passageiro, que é uma obra emblemática, grande, em proporções, em elementos visuais, que desde criança eu já me encantava com aquela obra que fica ali em Londrina. E aqui dentro da Casa de Artes, uma obra bem importante, que eu acredito que representa muito a obra do Henrique, e essa ligação que ele tem com a espiritualidade, com o misticismo, se chama Ícaro Resgatado, que é um retrato, o registro de uma cena grega, ou seja, de Ícaro que ganhou asas, se aproximou do sol, e essas asas derreteram e ele caiu e morreu. E o Henrique pega um pássaro que faz parte da obra dele, ele tem muitos pássaros, né, da concepção artística dele, e esse pássaro resgata Ícaro. Então a gente tem a ligação de Deus, do divino, com Ícaro, com a mitologia grega. Então isso é muito característico na obra do Henrique. E a última obra especificamente que ele fez em escultura, que não terminou, foi O Anjo e o Grilo, que é uma obra inacabada que se encontra hoje no ateliê. A gente pode ver nas obras do Henrique, as expressões mesmo dos trabalhos dele, é uma expressão de gratidão, né? Ele sempre faz os trabalhos dele com as mãos assim. Se você for ver os trabalhos do Henrique, a maioria deles, as figuras têm as mãos assim. E outra coisa que eu sinto também nas obras do Henrique, o Henrique nunca fez para si as obras. Ele fez as obras para os outros. Isso era uma expressão de amor por parte dele também. Isso fruto de ter um espírito profundo de amor à humanidade, né? Às pessoas. Deus realmente oferece dons maravilhosos a tantos homens. E o homem é um todo. Então ele é artista, mas era humano, era amigo, era uma pessoa com a qual eu podia trocar ideias sobre muitos assuntos, sobretudo algum assunto um pouco cultural, da história de arte da igreja, etc. Passando, desde o fim e em direção ao fim, até que o finito não terá mais sede, pois é infinito. Então, não serei mais passageiro. Integrado no sou, amálgama
por graça da presença do não haverá mais retorno. O Henrique, para mim, ele sempre foi uma inspiração, um motivo de seguir em frente. Uma vez até a gente se questionou, o que a gente é? Que ligação, que espécie de ligação que a gente tem? A gente é parente, você é minha filha, eu sou seu pai, seu irmão. A gente tinha uma ligação. Então, ele para mim sempre foi inspiração na arte em todos os sentidos. E ele ensinou uma coisa, para mim, eu tenho certeza que para muitas pessoas, que foi a importância que tem o amor, a importância que tem você amar uma pessoa e principalmente você demonstrar o amor que você tem pelas pessoas. O Henrique era um inconformista, ele não se conformava com a injustiça, não se conformava com a hipocrisia, com a mediocridade, sabe? Ele era muito crítico, muito ácido. Às vezes a gente discordava radicalmente, mas a gente precisa ser provocado, porque se você quer sempre as coisas como estão, etc., as coisas não mudam nunca. Mas acolhia muito bem todas as pessoas e se podia com ele viver amizades verdadeiras, conversando de tudo. O principal legado que o Henrique deixa, principalmente para a cidade de Biporã, é sua própria obra, que é concreta. E também a pessoa que ele foi e a influência que ele teve sobre as pessoas que participaram aqui nesse ambiente de arte, que é a Casa de Artes e Ofícios Paulo VI. O Henrique me ensinou muito de que modo você exercer a criatividade, por exemplo. Como você imaginar espaços, né? Como você se soltar. Como que você pode buscar um astral diferente? A minha vida, houve uma transformação, não só minha, de muitas pessoas aqui em Biporã. Para começar, o Henrique trazia com ele uma riqueza, né, muito grande, não só espiritual, mas humana e cultural, né? O legado de Henrique para a sociedade foi a importância da cultura na nossa vida, na vida de Ibiporã. Como Ibiporã mudou com a presença de Henrique, como os jovens tiveram a sua vida influenciada e mudada pela presença de Henrique aqui, porque ele incentivava a gente de uma maneira assim muito peculiar. Naqueles cabelos brancos que ele tinha, assim, ele chegava assim como se fosse uma nuvem em cima da gente e ele abraçava com aquele amor. E isso, para quem é envolvido com arte, a arte tem que te abraçar. No momento que você se sente abraçado pela arte, você é tomado por ela e não tem como mais você se livrar da arte. A arte está na sua vida e vem para ficar. E quando eu pergunto para Deus, que tem horas que eu não acredito muito nele, né? Não aquele Deus barbudo do Velho Testamento, mas o cosmos, o Deus que faz com que tudo isso continue em pé, apesar das nossas falhas. Então eu pergunto para ele, escuta, o que você quer de mim? Aí me vem uma resposta de Chiara Lubich, que ela diz o seguinte: continua a fazer arte. Esse é o teu dom à humanidade. E a tua arte, pelo que eu vi até agora, não é só bela, mas ela se torna contemplação. Então, vai em frente, fazendo isso que é o que Deus quer de você. Eu vivo assim, não tem o que fazer. Por isso que eu lhe digo, não sei viver, sei fazer arte.